Doutor Dall'Aria, eu queria falar um pouquinho, então, da decisão do STF lá no início, né? A gente pode olhar o voto de todos os ministros e está lá escrito, não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas. O STF jogou para estados e municípios, mas ficou essa pendenga aí entre estados e municípios. Então, tirou, de certa forma, o governo federal das decisões, né? Até porque o governo federal defendia uma outra estratégia, mas ficou esse imbróglio entre governos estaduais e prefeituras. E o que a gente tem visto, toda vez que uma prefeitura tenta flexibilizar uma medida restritiva, ela vai parar na justiça e normalmente ela perde. Agora, se uma prefeitura faz o contrário, ela tenta endurecer uma medida restritiva baixada pelo governo estadual, está tudo bem. Então, de que maneira a gente olha a justiça nisso tudo? Olha, como você tem toda a razão, é isso mesmo que está acontecendo. Quando a medida é mais restritiva, não há problema. Mas quando a medida visa ajustar a situação existente no município aos interesses da coletividade local, aí nós temos uma falha do Poder Judiciário. Tem uma ou outra decisão isolada dando precedência às disposições locais. Então, resumindo um pouco, é evidente, a União não pode alterar as decisões da autoridade estadual, mas a autoridade estadual não é superior ao município, não há uma relação de hierarquia entre Estado e município. Pode haver uma relação de subordinação política entre o prefeito e o governador, mas não há uma subordinação institucional do município ao Estado. Então, no meu entendimento, com base no princípio constitucional da autonomia municipal, o município tem, sim, competência para adequar as atividades municipais segundo as peculiaridades econômicas e sociais e sanitárias também do próprio município. Professor, mas justamente com base nesse raciocínio, então não fica claro que municípios e estados que estão em contato direto com a população e que têm uma avaliação da sua realidade, da sua região muito melhor do que o governo federal, podem impor sim as medidas restritivas que têm amparo na ciência para reduzir o colapso, porque a gente está no momento de colapso na saúde, né, em que não há em que os municípios e os estados não dão conta de abrir novos leitos suficientes para abrigar todas as pessoas que têm quadros graves de Covid. Então, quer dizer, essas medidas restritivas têm que ser impostas agora, num momento excepcional de pandemia, e elas restringem alguns direitos, sim, que a própria Constituição diz, nenhum direito é absoluto, mas elas restringem direitos momentaneamente por um período curto de tempo e num período absolutamente excepcional, que é a pandemia. Então, quer dizer, o administrador, ele não tem essa autonomia, é esse o entendimento do Supremo, e essa parece ser a confusão com o governo federal, que prega não impor absolutamente medida nenhuma, mas não impor medida nenhuma seria mergulhar o país num caos e numa catástrofe pior ainda do que já estamos. Amanda, me desculpe, mas para mim a catástrofe pior é descumprir a Constituição, porque a Constituição é que garante toda a ordem jurídica. No momento em que alguém pega a Constituição na mão e reescreve, nós perdemos todas as garantias, todas de uma vez. Então, o que eu estou vendo aqui é o descumprimento dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. As medidas necessárias deveriam ser tomadas por lei, não por decreto. Em segundo lugar, a própria lei federal que permite restrições de direito, ela é bastante limitada na medida da necessidade, da comprovação científica. O que eu estou vendo, me desculpe, é a minha visão. Eu estou vendo muito abuso de direito. Eu estou vendo uma visão unilateral. A saúde acima de tudo e acabou e o resto que se dane. Mas e as pessoas? E as pessoas que precisam do trabalho?
Além de tudo, eu vejo uma hipocrisia enorme nisso tudo. Quer dizer, eu posso ficar em casa? Posso sim, desde que as pessoas que garantem o meu bem-estar saiam para trabalhar e garantam a minha segurança, a minha alimentação e tudo. Enfim, ou o direito é para todos ou não é. O que é preciso é haver um equilíbrio. Razoabilidade é o conceito que está faltando nesta pandemônia que virou a pandemia. E mais no fim do programa, né, depois da entrevista com o professor Dall'Aria, a gente pode falar um pouquinho sobre lockdown, não há base científica no lockdown. Você pode olhar os números de Araraquara, os números, por exemplo, de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. E o governo federal, ele não prega medida nenhuma, ele prega medidas mais equilibradas, né? Prega o isolamento social. Fique em casa quem puder e quem quiser. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a nossa conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela que você vai ganhar agora 250 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12:17, a gente continua a nossa conversa com o jurista Adilson Dall'Aria. Silvia, a pergunta é sua. Professor, eu vou repercutir aqui, reproduzir para o senhor um pouco da preocupação no nosso chat, na nossa audiência em streaming agora. As pessoas muito preocupadas justamente com as garantias individuais que o senhor tão bem falou agora há pouco. Há algumas cidades, eu vou dar um exemplo, aqui no interior de São Paulo, a cidade de São José do Rio Preto, o prefeito impediu que as pessoas abasteçam os seus carros, coloquem gasolina. Tem vários vídeos na internet, nas redes sociais, das pessoas que precisam abastecer os carros, mas não podem, estão impedidas. E quem for flagrado na rua terá de pagar uma multa de R$ 1.200. Há caso, por exemplo, em Araraquara, onde foi imposto um lockdown absolutamente severo pelo prefeito Edinho Silva, e que os números, a Revista Oeste tem uma reportagem do repórter Arthur Piva, por exemplo, publicada ontem no site, que mostra que o lockdown em Araraquara não produziu efeitos em queda de leitos. Então, a minha pergunta, e acho que é a pergunta que a maioria das pessoas se faz aqui, professor, é até onde o prefeito realmente vai poder me multar se eu tiver que sair para a rua? Olha, Silvio, a vítima principal disso tudo é a segurança jurídica. Todo cidadão do Brasil inteiro não sabe qual direito vai estar vigorando amanhã. Quer dizer, hoje eu posso abastecer meu carro, amanhã eu vou poder? Não sei. Hoje eu posso ir ao supermercado, vou poder amanhã? Não sei. Hoje eu posso ir ao supermercado e comprar o produto que eu quiser, mas nós sabemos que existem locais no Brasil onde o supermercado pode vender uma coisa e não pode vender outra. Então, o cidadão está sendo lesado no seu maior patrimônio, que é a segurança jurídica. E por isso que eu insisto muito que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O prefeito, veja, eu defendo muito a autonomia municipal, defendo a autoridade municipal, mas defendo a lei municipal. Não o dono no município, o chefão. Isso não existe. O município é uma entidade federativa. O governo do município é exercido conjuntamente pelo executivo e pelo legislativo. E há uma ordem nisso tudo. Quer dizer, me permita um pequeno aditamento aqui, uma pequena, saindo um pouquinho, né? Houve muita crítica ao ministro Pazuello porque ele era submisso ao presidente. Ora, o artigo 76 da Constituição diz que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado.
Auxiliar não manda, auxiliar obedece, auxiliar cumpre uma política de governo. Então, agora eu transfiro isso para o âmbito municipal. Não é o presidente que manda no município. Perdão, não é o prefeito que manda no município. O prefeito precisa do placet da Câmara Municipal. Quer dizer, por lei municipal ele pode fazer alguma coisa. Por decreto, não, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Constantino. Pois é, professor, eu compartilho da indignação, da revolta diante de tanto abuso de poder e arbítrio, né? A pergunta que eu faço é o que pode ser feito, tanto do ponto de vista do cidadão, que está vendo suas liberdades sendo destruídas, como de um comerciante, por exemplo. Ele pode processar o Estado, ele pode entrar com danos para reparar ali essas perdas, lucros cessantes. O que pode ser feito, já que desobediência civil no Brasil hoje significa sair para trabalhar, e tem alguns aí que já começam a ficar mais esgotados, falando em ucranizar, que aí realmente é algo caótico e acho que ninguém deseja isso. Mas a pergunta é, dentro da lei, para preservar a nossa própria Constituição, o que pode ser feito do ponto de vista do cidadão ou do comerciante? Eu acho que o que a gente está vendo e que está funcionando são ações judiciais movidas por interessados no âmbito local. Quer dizer, a justiça comum, o juiz cioso da sua independência, decide de acordo com a Constituição. Nós estamos vendo decisões isoladas de juízes que efetivamente estão aplicando a Constituição. Agora, essas decisões vão ter que ser examinadas no âmbito dos tribunais estaduais, e aí certamente haverá divergências, haverá uma busca de um entendimento uniforme. O que não é possível é a tirania do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vamos deixar claro que o Poder Judiciário não fechou, não está esgotado. Os juízes singulares devem cumprir o seu dever de aplicar a Constituição. Cada pessoa que se sentir lesada no primeiro momento, neste momento, pode recorrer ao juiz local para garantir o funcionamento do seu estabelecimento, o exercício da sua liberdade econômica. Mais tarde, sem dúvida alguma, nós vamos ter uma enxurrada de pedidos de indenização. Isso vai acontecer, porque o Estado responde pelos atos de seus agentes. Então, o Estado de São Paulo e os outros estados vão ter, sim, que recompor prejuízos que causaram injustamente e ilicitamente aos cidadãos. Professor, a lei... E só para, Lacombe, se me permite, só para ilustrar, né, isso que a gente está falando hoje, a Serasa divulgou, inclusive, um aumento de 11% nos pedidos de recuperação judicial, né, e basicamente micro e pequenas empresas, ou seja, você vê o grau do estrago. O economista da Serasa diz que já está pior do que o ano anterior, quer dizer, a coisa vai vir aí numa bola de neve mesmo, numa enxurrada. É uma situação muito delicada. Professor, a Lei 13979, de fevereiro do ano passado, né, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Covid, ela fala claramente que essas medidas precisam de base científica, né, de evidências científicas. E aí a gente olha, por exemplo, vamos pegar lá Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte, fechou todo o comércio, mas permitiu o funcionamento de um shopping popular, segundo ele, porque lá há muitos trabalhadores que saíram da cadeia, usam tornozeleira eletrônica, então era melhor deixar funcionando, porque poderia haver algum problema. Chegou a citar que esse shopping popular, ele é quase que uma obra social, algo nesse nível. Aqui em São Paulo, a gente teve o feriado do Carnaval cancelado para evitar aglomeração. De repente, anteciparam 5 feriados, né, para a próxima semana, né, e para evitar aglomeração. Então, cancela um feriado para evitar aglomeração e prevê 5 feriados para evitar aglomeração. A gente
tem medidas desse sentido em vários estados, em várias cidades, né? O próprio secretário de Saúde de São Paulo, ele já falou que restringir o horário de comércio foi um erro que não seria repetido e está sendo repetido. A gente tem redução de horário de funcionamento de transporte público em várias cidades, né? Então, tudo isso feito sem base científica, fica mais fácil de contestar na justiça ou a justiça está tendenciosa a ponto de não considerar isso, que é claro? Olha, não dá assim para a gente dizer qual vai ser a posição da justiça, mas eu acredito que pouco a pouco nós vamos conseguindo recuperar a normalidade jurídica. Por exemplo, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, veja, eu não estou falando de uma leizinha secundária, eu estou falando de uma lei que existe no Brasil desde 1942, que antes era a lei de introdução ao Código Civil e depois mudou para a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa lei, no seu artigo 20, diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Vejam, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, eu sou otimista. Eu acho que, pouco a pouco, as autoridades judiciais, eu excluo o Supremo, porque o Supremo não é o Supremo é uma ficção, o Supremo não existe. Também fazendo um pequeno desvio aqui, lembrando o que eu vi nesta semana do ministro Marco Aurélio. O Supremo, que consta na Constituição, é um órgão colegiado composto de 11 ministros. O que nós temos visto, na verdade, é uma ficção, são as turmas. Turma não existe. A Constituição não confere competência a turma nenhuma. Dá competência ao colegiado. Nessa minha troca de ideias com o ministro Marco Aurélio, eu tinha questionado as decisões unilaterais, né? As decisões isoladas. E o ministro lembrou, olha, não é o problema apenas das decisões isoladas, é o problema também das turmas, porque turma não existe, o que existe é o Supremo Tribunal Federal. A Constituição não dá competência a este ou aquele ministro, dá competência ao colegiado. Por isso que eu estou dizendo que sou otimista e acho que pouco a pouco essas noções vão sendo assimiladas. Essa questão da importância das consequências não está num decretozinho, numa normazinha regulamentar. Está na lei de introdução às normas do direito brasileiro. É aplicado, portanto, a todos os ramos do direito e deve ser observado pelos administradores, pelos legisladores e pelo judiciário. Professor Adilson Dall'Ari, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Opinião no Ar. Boa tarde para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço o honroso convite e, como eu disse, a oportunidade de trazer algum esclarecimento. Muito obrigado, até mais. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa com o advogado, cientista político e social Fernando Conrado. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar.
12h33, horário de Brasília. Opinião no ar de volta, agora para conversar com o advogado, cientista político e social Fernando Conrado. Conrado, obrigado pela participação, prazer ter você aqui com a gente, boa tarde. Vamos continuar aqui na balada que a gente trocou aqui uma ideia com o jurista Adilson Dallari sobre controle social. A gente tem visto aí casos inacreditáveis de violência de todo tipo, gente sendo presa por tentar trabalhar, porta de loja sendo soldada, o trabalho, como disse o Constantino, trabalhar virou desobediência civil. Com seu olhar aí de cientista político, social, antropólogo, o que você pode dizer? Já tinha imaginado algo parecido antes? Antes de mais nada, que eu quero saudar o convite de vocês e muito obrigado, Lacombe, Navarro, Constantino, Amanda, prazer em conhecê-la. Senhores, a gente está vivendo tempos cada vez mais duros, cada vez mais difíceis, algo completamente inimaginável na história da civilização. A parte mais triste disso é que a gente começa a ver que nossos governantes, quem deveria estar zelando pelo bem de seus administrados, pelo bem da população, acaba não se preocupando nada com isso. A gente está vendo muitos deles buscando seus interesses pessoais. E a parte mais triste disso tudo, Lacombe, como tu já coloca aqui e como o Constantino bem citou, é que os governantes estão fazendo a população se sentir culpada por trabalhar, se sentir culpada por buscar a sua manutenção da sua vida, se sentir culpada por buscar o melhor para os seus filhos, se sentir culpada por ficar doente, se sentir culpada por morrer. Porque certamente quem está pegando um ônibus nesse exato momento, quem está dentro do metrô nesse exato momento, não está passeando pela cidade, ainda não está se divertindo, está lá porque há necessidade de fazer isso. E aí, graças a Deus, existem empresários que têm os seus negócios, que podem promover e colocar cargos à disposição para que os trabalhadores consigam exercer suas atividades, serem remunerados e se alimentarem. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para a população, que nós devemos sempre buscar o crescimento humano, porque esse é outro assunto que a gente deixa de observar, que as grandes perdas aqui não são somente de vidas ou da economia, é a perda civilizacional que nós temos vivendo diariamente. A primeira delas é a perda da degradação. Vou citar algumas aqui, por gentileza me interrompam se eu me alongar. A degradação das habilidades humanas. No momento que a gente deixa de trabalhar, no momento que a gente deixa de exercer as nossas atividades constantemente, a gente perde esse treinamento, a gente perde a qualidade com que a gente exercia as coisas. E dessa forma, a civilização em si perde ganhos, perde dinheiro, perde riqueza e a gente decai um pouco do nível alto que a gente conseguiu alcançar. Um outro exemplo também que a gente está vivendo agora, mais uma vez, é o desmantelamento das fontes organizacionais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, durante o final de semana, até sexta-feira estava programada a retomada da economia para segunda-feira. Tá? Sábado, um juiz tomou para si essa responsabilidade de extinguir essa abertura. Depois eu até comento mais sobre isso. Na noite de domingo, a justiça, o tribunal, retomou a possibilidade de abertura. Aí eu pergunto para vocês, segunda-feira, vocês acham que a maioria dos empresários, a maioria do comércio conseguiu abrir os seus negócios ou estava tudo desorganizado? Porque eles já não tinham mais o fornecedor, não sabia se ia abrir ou não iria abrir, se a mercadoria poderia estar nas suas gôndolas, se o empresário, se o trabalhador deveria ir trabalhar, se o seu uniforme estava lavado, limpo e asseado. Todas essas coisas a gente se perdeu. E no momento que a gente perde esse tipo de organização, a civilização decai como um todo. E um outro ponto também que a gente pode observar, né, nessa minha primeira participação aqui, nessa primeira fala, é que a gente está tendo uma degradação gigantesca do estímulo humano por crescimento. Nós só chegamos até aqui porque o ser humano não aceitou desde lá os primórdios, desde o tempo que os nossos antepassados viviam nas árvores, lá na savana africana. Em algum momento a gente não ficou satisfeito com estar nas árvores e descemos para o solo. Em algum momento a gente não ficou satisfeito de estarmos na savana africana e tomamos os outros continentes. É essa vontade de crescer que leva a espécie humana adiante, que leva a civilização adiante.
E a gente está perdendo isso. Os governantes, essa pandemia, ela está tirando de nós a capacidade de sonharmos, a capacidade de termos planos, a capacidade de conseguirmos pensar numa vida melhor, de querermos o melhor para os nossos filhos, para as próximas gerações, porque é isso que estimula com que nós, nos dias de hoje, construamos uma vida melhor, construamos um mundo melhor. É baseado nisso que a gente deve dar cada passo. E, pelo visto, a gente está vendo os governantes não se preocupando diretamente sobre isso e se preocupando mais como é que eles vão ganhar as próximas eleições. Fernando, eu acho que governantes de 150 países do mundo que adotaram alguma medida de restrição pensam de uma forma diferente. Eles acham que o retrocesso civilizacional e o mergulho na barbárie seria deixar o sistema de saúde colapsar, como acontece agora no Brasil. Então, a minha pergunta para você é que, se esses governantes não zelarem pela saúde pública, que está na nossa Constituição, é um direito do cidadão e um dever do Estado, quem o fará? Ninguém quer que a população se sinta culpada, muito pelo contrário, que se quer que a população tome cuidado. Quem puder, fique em casa e deixe de trabalhar e siga as medidas restritivas nesse momento. Então, e essas medidas são altamente impopulares, ninguém está preocupado com a eleição. Normalmente, os governantes que tomam essas medidas perdem popularidade, mas eles, por outro lado, zelam pela saúde pública. Então, eu acho que é uma questão um pouco mais complexa e complicada do que restringir direitos de cidadãos por serem governantes autoritários. Não são governantes autoritários de 150 países do mundo. A gente vê países desenvolvidos tomando medidas restritivas mais drásticas. Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, toda a Europa, muitos estados dos Estados Unidos, países na América Latina. Tem uma parte da tua fala que é exatamente o que eu concordo e assino embaixo, né? É o seguinte, quem puder fica em casa, quem não puder vai à rua e tem liberdade total para trabalhar, para produzir, para criar receita para o Estado. Isso eu concordo 100% contigo. De outro modo, essa questão de simplesmente fechar tudo o tempo todo, o que foi que a gente viu? Nós já estamos há 1 ano com essa pandemia. As práticas já foram aplicadas, já se viu que deu certo, já se viu que não deu certo. A gente começa a observar, infelizmente, senhores, e aqui eu não estou defendendo, não estou advogando a abertura e não estou defendendo, não estou advogando o fechamento de tudo, só para deixar muito claro para as pessoas, é que muitas dessas práticas não se consolidaram como positivas. A gente está vendo alguns estados do Brasil que estão fechados nesse exato momento aqui, e o número de casos continua aumentando, como é o caso de São Paulo. Os casos aumentam mesmo com uma restrição gigantesca acontecendo. Então o que a gente sabe é que o fechamento total é simplesmente não tomar uma ação mais efetiva e mais eficiente, com uma realidade melhor. Por isso que eu concordo contigo quando tu dizes que quem tem que ficar em casa deveria ficar, 100%, e quem precisa trabalhar deve ir à rua. Concordo 100% contigo. Um outro problema também que daí eu tenho que te desdizer aqui é que tem muitos governadores e muitos prefeitos que estão apenas... Vocês sabem que os políticos só têm 2 objetivos na vida, né? Chegar no poder e se manter no poder. Todo o resto é abobrinha, eles estão se preocupando com a tua saúde. Abobrinha, é tudo uma grande abobrinha. Por quê? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente digamos que essa pandemia seja um grande incêndio que esteja acontecendo, né? Fogo está pegando, crepitando, a cidade em chamas, leitos superlotados, a gente tem pessoas passando fome, a situação está caótica. E aí o governo federal manda lá um carro-pipa para o governador apagar esse incêndio e diz para o governo, a lei escrita diz o seguinte, 50% desse valor aqui tu tem que colocar no incêndio e o resto... tu pode utilizar, tu pode colocar no incêndio como tu quiser. Tu escolhe quais são as melhores maneiras. E esses governadores, por exemplo, o nosso, colocou essas 50% da água necessária para apagar o incêndio. Agora o outro resto da água, ao invés de colocar no incêndio, em alguma parte desse incêndio, colocou no jardim para regar as plantas, colocou na lavagem dos carros, colocou para encher a piscina. Para quê? Para ajustar... E aí... esses exemplos que eu coloco para vocês são dados por quê? Aumento do funcionalismo, pagamento das contas, colocar os números do Estado no lugar. Para quê? Para que nas próximas eleições possa ser dito que ele ajustou as contas, que ele conseguiu um resultado melhor para o Estado do Rio Grande do Sul. Estou dando exemplo. Isso que eu estou falando aqui, eu aposto que quem está nos ouvindo consegue reconhecer na sua cidade, algumas cidades do Brasil, e reconhecer em outros estados do Brasil. Então existe uma grande campanha política sendo feita por isso, e nenhum desses governadores agem. Óbvio, eles nos cobram uma atitude mais solidária, nos cobram uma atitude
baseada no nosso respeito às leis, no respeito na nossa compaixão, mas por eles não agem dessa forma. É só para conseguir ganhos pessoais, só para conseguir vantagens pessoais. É isso que a gente está vendo acontecer aí em muitos lugares, não só do Brasil, como do mundo todo. Silvio. Conrado, queria tratar contigo aqui sobre o papel da mídia, pelo menos a grande maioria da mídia, do mainstream hoje, aqui no Brasil em relação à pandemia, né? São aquelas manchetes que há algum tempo até eu batizei de manchetes olímpicas, mas que são manchetes que ajudam a promover o pânico. Hoje, por exemplo, quem acordou e entrou em qualquer portal de notícia ou ligou, a maioria das emissoras, ouviu que o estado de São Paulo computou 1.021 mortes, o dia mais trágico, e evidente que cada vida importa. Não estamos aqui, não se trata de atacar simplesmente por atacar, mas sim de mostrar as coisas como elas são. Temos uma frase lá, perdida, no rodapé das matérias, do secretário de Saúde informando o seguinte: apesar de chocarem, porque são vidas que se perderam, elas não retratam 24 horas. São dados que eram represados do final de semana e que foram aportados de forma abrupta agora nos dados de terça-feira. Tem um importante jornal aqui do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil, que publicou uma reportagem dizendo que 3 pessoas morreram numa unidade de saúde na periferia, na zona leste de São Paulo, e o secretário municipal de saúde veio a público desmentir, dizendo que essas pessoas não morreram por falta de oxigênio. Era essa a manchete. Então, eu queria debater contigo como há uma torcida, há uma militância exacerbada nas redações nesse momento, porque o alvo é um só. O alvo é aqueles que esses jornalistas não gostariam que fosse o presidente do Brasil. Conrado, você responde daqui a 15 segundos, tá ok? Um recadinho de 15 segundos só. Que cara é essa, Sérgio? Tô 3 dias sem dormir, eu vou zerar a programação da Sky. Não, Sérgio, você levar uns 50 anos. 50 anos assistindo Sky, tá ótimo. Com Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Recargas a partir de R$ 14,90. Ligue 0800 940 2362. Conrado, por favor. O que a gente enxerga aqui, antes de mais nada, né, Silvio, no Brasil a gente é obrigado a dizer que o céu é azul e a grama é verde. Então toda vez que a gente vai falar alguma coisa de pandemia, tem que dizer, olha só, pessoal, eu não sou contra isso. Olha só, eu tô só analisando. Olha só, pessoal, esses dados. Essas informações que a gente vê sobre um overlap das mortes sendo colocada nas estatísticas, a gente está vendo já faz um ano. Já não tem novidade. O problema é que a gente se habituou a esses abusos da imprensa. E aqui a gente tem que analisar 2 pontos. Na administração de uma crise, né, no gerenciamento de crise, tem 2 balizamentos muito claros. O primeiro deles é que as regras sejam unitárias e claras, que venha de um lugar comum e que a gente tenha as informações transparentes. O que a gente está vendo desde o início dessa pandemia, bem dizer do iniciozinho ali, as empresas de comunicação criaram um consórcio para tomar para si a capacidade de informar o que estava acontecendo. Então a gente perdeu essa unidade das informações. Ninguém sabe de onde vem mais, ninguém sabe como são colocadas, como tu bem colocaste aí, como tu bem informaste. Tu traz uma informação que na própria matéria ela já é desmentida. Então o que a gente vive no Brasil aqui é essa guerra de contra-informação e uma guerra da desinformação. Porque as pessoas normalmente leem apenas a matéria lá em cima e nem leem o resto e se apavoram com isso. E aí a gente chega nesse momento de grande terror que a Amanda comentava antes, no qual é muito mais fácil para os governantes gerenciar, se colocar como grandes administradores desse medo, como grandes pais para cuidar da sua população, se colocam nessa posição de decisores supremos, e o que a gente acaba vendo é que a gente está trabalhando exatamente numa grande loucura desinformativa, no qual o objetivo é sempre é sempre enfraquecer o governo central que a gente tem no Brasil aí, por conta das suas políticas específicas, que, como eu falei antes ali, todo mundo quer chegar ao poder, né? Essas grandes empresas que perderam as suas cotas de patrocínio, que perderam a sua força no mercado, que perderam o seu monopólio socialista que eles mantinham anteriormente, acabam sentindo
uma deterioração no seu capital político e no seu capital financeiro, e dessa forma eles tentam atacar os governantes cada vez mais claramente com o objetivo único de desestruturar a administração federal. Constantino. Pois é, Conrado, o juiz que você mencionou aí do Sul, Gaúcho, né? Eu até escrevi sobre isso no final de semana na Gazeta. É o juiz da 10ª Vara, que é um militante do PSOL, né? Sejamos claros. Sobre esse aspecto que você traz, muito importante, da civilização e do declínio, né? Eu sempre fico pensando se fosse hoje o Churchill visitando cidades bombardeadas, né? E a imprensa toda em pânico, falando que absurdo, ele tem que ficar enclausurado, protegido, né? Quer dizer, estaríamos todos falando alemão hoje em dia, porque a covardia passou a ser a regra e a coragem deixou de ser uma virtude, a básica, a principal, como diria Aristóteles, que eu sei que você gosta. Eu quero falar sobre essa questão de controle social ainda, né? E de como os totalitários estão assanhados com a pandemia. Eu quero usar um exemplo prático. Hoje tem a coluna, tudo bem que pode ser um pouco caricato, mas é porque é cada vez mais mainstream, né? Do UOL, assinada pelo Leonardo Sakamoto, que é alguém de extrema esquerda, dizendo o seguinte: se não houvesse risco biológico envolvido, seria didático que a punição para quem promove aglomeração fosse ajudar profissional de saúde na linha de frente de forma compulsória, ele diz voluntária brincando. Ver pacientes lutando para continuarem vivos e médicos e enfermeiros se esfolando poderia ajudar a trazer de volta a empatia perdida. Sobra empatia no Leonardo Sakamoto. Essa turma está defendendo já campo de concentração daqui a pouco para os hereges. Eu queria que você avaliasse isso sob o ponto de vista, sob o prisma mais abrangente, né? Os globalistas, os totalitários estão querendo explorar a pandemia para realmente abusar de poder. É isso? O que a gente acaba vivendo aqui, Constantino, para o ponto civilizacional de novo, é essa degradação do sentido de destino comum da humanidade. A gente para de enxergar que quando a gente deixa de contribuir com a humanidade, cada um com a sua parte, nós acabamos perdendo o senso de pertencimento. A gente perde a nossa sensação de empatia, como tu bem falaste. Nesse momento que a gente está cada um separado do outro, a gente perde força. E quanto mais força a gente perde, mais a civilização perde. Não é à toa que o dividir para governar é uma prática realizada desde os romanos, desde o Império Romano, durante toda a história da humanidade. Então, o que a gente tem que ver nisso aqui, e eu acho completamente péssima o comentário que a gente está vendo, como esse do Sakamoto aí, porque ele tem um péssimo impacto na coesão social. Porque quanto mais tempo a gente passa enclausurado, com medo, desesperado, sem poder trabalhar, mais os indivíduos vão acabar desistindo de colaborar. Mais os indivíduos vão acabar não querendo fazer parte do que está acontecendo. E aí a gente pode chegar até mesmo num estado de desobediência civil, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, quanto mais encurralado nós sermos no nosso dia a dia, mais a gente vai começar a caminhar em relação a um comportamento desviante. E nesse meio de caminhar para um comportamento desviante, nós vamos aceitar ser cada vez mais submetidos a essas grandes regras internacionais, no momento que a gente tem um Estado, ou melhor, que a gente tem quase que uma obrigação do Estado a se submeter a entidades supranacionais. A gente viu aí, durante toda a pandemia, no início, a OMS nos determinando regras iniciais, e o que a gente viu foi que essas regras eram apenas uma cópia de um primeiro país que colocou ela em implementação, e a gente não sabe se os dados eram eficazes ou não, que é a China, são dados que a gente não pode acreditar, porque, né, dependem de um governo que é totalmente totalitário. É muito mais fácil acreditar num dado que venha dos Estados Unidos ou que venha da Inglaterra, por mais que seja deturpada as suas políticas, do que acreditar num dado que vem direto da China. E também, por exemplo, tem uma informação que a imprensa em si não veiculou aqui, foi que quando essa gripe sai da China, vai para a Itália, que é onde tem esse grande spread pelo Ocidente, a Itália, o tratamento que a gente veio a copiar por todo mundo, todo o planeta Terra, era apenas o tratamento da gripe da Itália de 2006, que foi apenas recortado e colado durante grandes anos até chegar na epidemia do coronavírus, da Covid-19. E a pior parte foi que
os cientistas da OMS viram isso, alertaram aos seus superiores da diretoria, e os superiores da diretoria mandaram, parem de falar sobre isso, a Itália nos doou 10 milhões espontaneamente aqui, não vamos arranjar problema com o primeiro-ministro italiano, e deixa tudo por isso mesmo. Ou seja, essas práticas que estão nos convencendo a replicarmos por todo o planeta Terra, elas não têm fundamento nenhum na sua eficácia. Nem essa espécie de lockdown inicial que foi feito na China, que a gente não sabe como é que as coisas estão ocorrendo lá até os dias de hoje, nem essa prática do combate específico à doença que foi dada pela Itália, que também era só uma replicação de como a gripe estava sendo tratada há muito tempo. Conrado, então, diante desse quadro, né, você falou em desobediência civil, que é algo que a gente não pretende fazer, mas eventualmente passa pela cabeça, como é que a gente escapa disso tudo, escapa dessa derrocada econômica e, mais do que isso, escapa desse pânico imposto? O pânico imposto a gente só consegue acabar com ele de uma forma, através do conhecimento, através da informação. Só o conhecimento afasta o pânico, só o conhecimento afasta o medo, só o conhecimento afasta o horror que a gente vive a cada novo dia. Obviamente que a gente está vivendo o momento mais duro que a nossa geração já viveu, nunca passamos nada perto disso aqui, e nesse momento é exatamente que a gente consegue enxergar a importância de programas de televisão como esse de vocês, da nossa função em esclarecer as pessoas. Nosso objetivo aqui, a gente só vai vencer quanto mais pessoas estiverem esclarecidas e conseguirem gerirem as suas vidas. Porque quanto mais pessoas tomarem para si essa responsabilidade, assim que nós vamos continuar mudando a realidade. Senão, nós vamos ficar sempre nas mãos dos tiranos, sempre nas mãos de governadores ou prefeitos ou até presidente da república, como vocês quiserem, titubeantes, e o que a gente tem que fazer é cada um buscar para si a sua melhor existência, para si, para sua família, para quem o cercam, né, para o seu crescimento pessoal, para a sua vontade de ser maior, para a sua vontade de ser melhor. Eu acredito que nesse momento que a gente vive, quando as ações individuais são cada vez mais cerceadas, que qualquer possibilidade de reclame, qualquer possibilidade de desobediência civil seria ineficaz, assim como até mesmo buscar a justiça, que seria o único modo que sobra ao cidadão, né, buscar a justiça comum, também demoraria muito tempo a acontecer. Eu acredito que a única forma que a gente tem é nos comunicarmos, esclarecermos e tomarmos para cada um a sua responsabilidade. Se pode ficar em casa, fica em casa. Se tem que trabalhar, vá trabalhar, toma seus cuidados, né? Das coisas que nós já aprendemos durante todo esse ano, que a gente pode ter um resultado melhor para a preservação da nossa vida. A gente está chegando ao finzinho do programa, não sei se o Silvio Navarro quer falar dessa questão de Araraquara, porque a gente tem duas reportagens. Se você for olhar no G1, por exemplo, portal de notícias G1, você vai ver que Araraquara, depois do lockdown no 21 de fevereiro, a situação está melhor, e aí você vai olhar a Revista Oeste, da qual o Silvio Navarro é editor executivo, olha só, está aí na tela. Esse é o portal G1, né? Resultados positivos um mês após lockdown em Araraquara. E aí você tem lá o Arthur Piva, que é um cara ligado à estatística, é um engenheiro, e fez uma reportagem na Revista Oeste, né? De novo, da qual o Silvio Navarro é o editor executivo, e a manchete é essa: Covid-19, depois de um mês de lockdown, aumenta o número de pacientes internados em leitos de UTI em Araraquara. E houve uma artimanha, digamos assim, da prefeitura, né? Porque tinha menos leitos de UTI quando começou lá o lockdown pesado do que tem agora. Exatamente. É ginástica, né? É contabilidade criativa, Lacombe. Acho que você já falou tudo aí. Porque... Isso é artimanha ou é o dever do governante abrir mais leitos, sendo que tem muitos números aqui? A questão não é discussão. O G1 trata de casos e mortes, a reportagem do Oeste trata de internações. Pena que a gente tem tão pouco tempo, porque eu tenho vários números de Araraquara aqui, resultados preliminares. Amanda, a questão não é... da própria prefeitura, mostram que casos, internações e mortes caíram desde que foi implementado o lockdown. Mas talvez a gente possa deixar para amanhã. Eu confio mais no Arthur Piva, que é um estatístico. A questão toda do aumento de leitos é que a Prefeitura de Araraquara não considerou esse aumento de leitos na hora de dizer, olha, melhorou a situação porque nós aumentamos nesse período de um mês o número de leitos. Aliás, há uma outra informação também no G1 de que a Argentina e Chile ultrapassaram o Brasil na vacinação. E citam o Our World in
in Data lá, que é o site que eu consulto todo dia, e você não encontra Argentina e Chile à frente do Brasil, nem em número absoluto de vacinas, nem por 100 habitantes. O Chile está em segundo em aplicação da segunda dose. É o único lugar em que você vê o Chile realmente numa situação 30% da melhor. População, Lacombe, é um dos países que mais vacinam. Our World in Data, pode ir lá olhar. Conrado, estamos chegando ao fim. Agradeço imensamente a sua participação. Espero tê-lo de volta em breve para trocar uma ideia aqui, porque assunto não nos falta. Rapidamente, que eu tenho que ser rápido. Muito obrigado a você e até a próxima. Contem comigo sempre aí. E o Chile está 4 posições atrás do Brasil nesse site que tu comentaste. Ficou ele aberto na minha frente. É isso. Obrigado, Conrado, Constantino, Silvio, Amanda. A gente volta amanhã, 11h47 da manhã. Até lá.